Agora, para a gente abrir o programa com um tema muito legal, olha que interessante, que é o que a gente vai analisar. A gente convidou mais uma vez ela, que é endocrinologista, doutora Paula Pires, tá aqui maravilhosa, como sempre, para a gente discutir padrão alimentar e para você não cair em algumas armadilhas da dieta. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Carol. Sempre um prazer te receber. Ela que é referência na área, então quando ela está aqui, aproveitem, perguntem mesmo, porque você responde tudo, né, com muita propriedade, sem ficar escondendo o jogo, né? Sim, você sim. fala tudo mesmo. E essa questão de padrão alimentar eu achei super interessante, porque isso vai trazer também o perfil. As pessoas vão se identificar com alguns perfis comportamentais, é isso? Carol, e eu acredito que o primeiro passo para qualquer mudança é a gente ter consciência do que a gente precisa mudar. Sem dúvida. Né? Muitas vezes, sabe aquele comportamento assim de toda tarde, toma um cafezinho com biscoito, um bolinho? Sim. Sempre que passa na geladeira, na cozinha, abre a geladeira, mesmo sem fome, você abre para olhar. Aquela coisa de comer antes de dormir, não sabe nem porquê, mas tá ali comendo. Entendi. Isso são hábitos. Verdade. E hábitos são comportamentos automáticos que a gente faz muitas vezes sem pensar. Entendi. Depende de genética, familiar, depende de meio ambiente, muitas vezes depende até da cultura. Sim, Né? sim. E muitas vezes a gente faz e a gente nem sabe por quê. A gente repete padrões, às vezes, que a gente herdou dos nossos pais. E talvez isso possa ser a pegadinha para não conseguir um resultado que a gente esteja buscando. Em termos de saúde, de perdas de peso, com certeza, porque às vezes a pessoa nem se dá conta disso. Então, qual que é o meu objetivo aqui hoje com essa pauta? É chamar todo mundo para reflexão e ver se cada um de vocês aí que está assistindo se enquadra em algum desses 6 padrões alimentares, que são os padrões que eu mais vejo no consultório. Ok, vamos começar então? Vamos. Vou colocar um a um e a gente vai discutindo o que está tudo aqui na mesa. Olha lá, o primeiro que a gente vai discutir é hiperfágico prandial. Que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui Bonito o termo, né? é o famoso pratão. Tá. Então é aquele paciente, aquela pessoa que nem come muito ao longo do dia, às vezes come até só 2 vezes, mas quando come, senta e faz aquela pratada. Um treco assim, ó. Aquela, né? É. Aquele mesmo, Às enorme. vezes até repete. E isso é um tipo de padrão alimentar que a gente chama de hiperfágico. Por que isso é importante para mim como médica? Existem medicações, Carol, que agem justamente nesse tipo de fome. Ah, entendi. Né? Você entende que é diferente daquela pessoa que belisca? Entendi. Você não pode indicar, se caso, né, seja, né, enfim, uma indicação médica, o uso de algum remédio, de algum medicamento, se aquilo não está ligado ao comportamento, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque às vezes eu trato uma coisa e não a que ele realmente está sentindo, que é essa fome. A Entendi. fome é diferente de pessoa para pessoa. A minha fome é diferente da sua, que é diferente de algum paciente meu. Então, isso eu analiso muito na consulta. Às vezes os pacientes acham engraçado que eu fico ali perguntando detalhes, mas não é que eu quero saber exatamente tudo o que ele come. Na verdade, eu tento encaixá-lo em algum desses padrões para tentar saber qual é o melhor tratamento. Entendi. Então, isso aqui é um comportamento. A pessoa está acostumada a sentar, comer um pratão no horário da refeição e mesmo que ela fique horas sem comer, quando ela for comer, ela vai comer muito. E aí quais dicas que eu dou para quem tem esse comportamento? Tem um estudo que mostra que beber 500 ml de água 30 minutos antes da refeição já sinaliza saciedade para o cérebro e faz a pessoa comer um pouco menos. Então, por isso que às vezes se hidratar muito bem antes da refeição ou começar com um prato de salada menos calórico, para na hora que for fazer o pratão, que é o hábito da pessoa, a pessoa comer um pouco menos, fazer um prato menor. Usar pratos menores. Tá, claro, para caber menos comida. Menos, porque já que é um hábito meio automático, uma coisa que a pessoa se acostuma, às vezes, desde a infância, costuma comprar pratos menores, porque quanto maior o nosso prato, mais a gente coloca lá no prato. Sem dúvida, interessante. E até então, se for a indicação, medicamentos que vão controlar essa fome. Essa fome, muitas vezes, essa falta de saciedade, porque a pessoa que come muito, que faz pratão, é porque ela come e a fome não passa, e ela come e a fome não passa, e a saciedade não vem. Isso muitas vezes é até genético. Essa questão, doutora, aproveitando, já que a gente está discutindo um pouco comportamento, mas também a gente sabe que tem coisas que são fisiológicas. Te passa muitas vezes que esse paciente pode ser aquele paciente que pode ter um problema de leptina, de liberação e tal? Com certeza absoluta. Os problemas de leptina, eles são muito raros, os problemas reais em que há um déficit de hormônio, né? Mas a gente sabe que às vezes o hormônio ele está intacto, só que na hora de agir ali no receptor, ele tem uma ação um pouco diferente. E aí por isso que essa saciedade, ela
é muito variável entre as pessoas. Olha que interessante, então só através do nosso perfil, do nosso comportamento, vocês muitas vezes vão conseguir chegar no tratamento ideal. Exatamente. Muito bom. Vamos pro próximo, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Beliscador. Quem aqui é beliscador? Menino, vocês são da turma do beliscador? A dona Lígia lá já levantou a mão. Glaucia, você não é beliscador? A Glaucia é total, eu já vi minha diretora nessa. Eu não sou do beliscador. Não, eu não sou não. Mas é uma coisa que é comportamento. Eu tenho fases e isso é importante falar, né? A gente pode passar ao longo da vida por todos esses padrões. Mulher, ao longo do mês, principalmente na TPM, ela pode ser um padrão mais de fazer a refeição ali bonitinho, mas na TPM fica beliscadora e fica formiguinha, sabe? Com aquela fissura de doce. De doce, E que é o tempo inteiro. O beliscador chega no meu consultório, Carol, e fala assim, doutora Paula, eu nem como tanto. As minhas refeições, aí me falam, realmente são pratos pequenos, às vezes, assim, à noite é uma coisa, uma sopinha, uma salada com um grelhado. E aí, por que está acima do peso? Então, eu tento entender. Normalmente, aquela pessoa, sabe assim, na bolsa, tá sempre com uma coisinha? Sei. Tá sempre mastigando. Sempre que oferece alguma coisa, ela aceita, mesmo sem fome. Entendi. Ela tem esse hábito de estar sempre querendo mastigar alguma coisa. E, por exemplo, quando abre um pacote de biscoito, não se contenta com 2. Vai comer mais. Vai comendo, vai comendo, vai comendo. E tem esse hábito de só comer quando acaba. Né? E ao longo do dia, ou então guarda o pacote. Porque eu, por exemplo, tô com muita vontade de um biscoito. Eu como o que eu tô com vontade, depois eu distribuo os biscoitos. Tem gente que guarda, porque já pensa, à tarde eu vou comer mais um pouquinho. Antes de dormir eu vou comer mais um pouquinho. A cabeça da pessoa já é feita para ficar beliscando, entendeu? Entendi. Então, assim, tem que ter, né? Então já começa, esse aqui vai dar para tal horário, porque só vou conseguir fazer compra de novo tal dia. Então esse aqui... Não tem gente que é assim? É verdade, faz sentido. Agora, normalmente é buscando um doce ou pode ser o beliscador de qualquer coisa? De qualquer coisa. Tem gente que às vezes fica até mascando chiclete porque precisa ter aquela sensação. É o que alivia a ansiedade. E aí, quando não tá beliscando, tá falando assim, não, então eu não posso porque eu tô fazendo minha dieta. Vai lá e pega 5 cafés. Exatamente. Entendi. Ou, né, a pessoa que já tá mais com consciência, bebe bastante água ao longo do dia. Tá. Né? Então, vai tentando trocar por comportamentos que não levem ao ganho de peso. Mas, então, o primeiro passo é tentar identificar. Será que eu sou hiperfágico? Será que eu sou beliscador? Será que eu sou as duas coisas? Tá. Porque o tratamento, pelo menos médico, do ponto de vista de remédio, é totalmente diferente. Nesse caso, então, qual é a dica? Até mascar um chiclete pode ser dica? Pode beber água, tentar trocar, perceber, né? E perceber, será que eu tô com fome? Ou será que é só esse hábito que tá no meu cérebro que eu já tô acostumado? Tentar quebrar. Uma vez que a gente tem consciência, fica mais fácil de quebrar. Se não consegue quebrar, quando for beliscar, tentar alimentos que não engordem. Tá. Não tem a cenourinha com pasta de grão de bico. O tomatinho com azeite e um pouquinho de sal. Entendi. Isso já ajuda. Trocar, então, o que vai ser o belisco do dia. E, Carol, uma coisa interessante que eu vejo muito cada vez mais, a gente está vendo muito alta medicação, né? O paciente vai na farmácia, compra o medicamento que a amiga está tomando, né? Que o vizinho, que sei lá quem, e acaba achando que isso vai dar certo para ele. E normalmente, o que eu vejo, nem sempre dá certo por isso, porque os padrões alimentares são diferentes. Perfeito, concordo. E um remédio que tá muita gente usando hoje em dia, eu não vou citar nomes, mas... é aquele que injeta lá. Isso. Falamos dele outro dia. É muito para saciedade, mas ele não é para o padrão beliscador. Então, muitos pacientes não têm resultado e até passam mal. Doutora, você falou uma verdade agora tão interessante, porque uma pessoa que eu conheço, enfim, estava tomando e tal, e falou, não, mas sabe que eu não tive resultado? Não. Eu falei, então, porque o seu problema não é esse. Você não come por fome, é uma ansiedade com outras questões, com escolhas erradas do alimento. E aí o tratamento já é outro. Já é outro. Olha que legal isso, gente, faz todo sentido. Vamos pro próximo, então, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Caótico. Caótico, a gente colocou aqui, ó. Esse aqui, ó, que a gente misturou tudo tá que a gente tinha na mesa. Vixe, entendi. Caótico é aquela pessoa totalmente sem rotina, que tá com tantas preocupações na vida que a alimentação é a última preocupação dela. Entendi. Ela come o que tem, ela mistura tudo que vê, o que colocar para ela tá comendo. E aí, muitas vezes, alimentos muito calóricos, né? E às vezes nem combina, né? Uma coisa com outra, combina. tipo, né? Não, enfim, são alimentos que palatáveis juntos, vamos colocar assim. Que não precisava, né? Se a pessoa parasse para pensar um pouquinho, e o que acontece? Normalmente quando a pessoa tá ali comendo, que ela fala, putz, pra que eu fiz isso? Por que eu não me programei? Por que eu não comprei? Não pensei melhor?
Entendi. Então, esse padrão caótico, ele é complicado, porque ele tem a ver com uma rotina muito desestruturada. Eu vejo muito em pessoas que não dormem muito bem, e aí ao longo do dia não tem nem energia para pensar nisso. Olha só. Que não tem uma rede de apoio, né? Que está muito sobrecarregada. Que interessante, doutora, sua análise pensando em que perfil a pessoa se encaixa. E aí te pergunto, entender de uma organização e até das compras a serem feitas pode ser o início da ajuda? Pode completamente ser. Muitas vezes no consultório eu dou até uma listinha que eu tenho de compras para a pessoa. Tá. Para a gente combinar ali o que comprar, porque às vezes a pessoa não pensa nem nisso e aí sempre compra as mesmas coisas e sempre faz as mesmas misturas. Tá. Eu acho que assim, uma dica, gente, que eu posso dar para vocês, quem for passar no médico ou na nutricionista, pega uma semana e anota tudo o que come. Do café, almoço, jantar e lanches. Faz um diário mesmo. E leva, porque aí o profissional já vai bater o olho e tentar te colocar em algum desses padrões. Entendi. E isso já pode ser o começo da mudança. Muito bom. Já tem perguntinhas. A gente vai falar todos os padrões primeiro, olha lá. Tem mais. Sofisticado. Então tem um padrão que engorda porque é sofisticado. Esse aqui eu até trouxe porque ele é tão comum, eu acho que todo mundo às vezes erra. Ainda mais com esses modismos, né? É assim, você faz uma salada na dieta achando que tá arrasando. Tá. Né? Saladinha. Eu já tô entendendo. Pouco calórico. E aí você vai, deixa eu colocar uma mussarela. Aí quando vê, já botou 30 mussarelas de búfala. E aí se tiver mais queijinho, vai colocando um queijo ralado. Uma semente, falaram que semente é muito bom, fibra, é bom pro intestino. Aí você, mas você coloca pura também, né? Tanta semente que isso aqui fica mais calórico que um prato de arroz e feijão. E vem pra uva passa. E claro, gente, isso aqui tudo é muito saudável, é maravilhoso, né? Mas se a gente não para pensar, a gente incrementa tanto, Carol. E os molhos? Nossa Senhora, o molho aí azeite, aí depois mais molho. E aí ainda vai... E aí você incrementa tanto a sua refeição. Tem gente que coloca azeite em tudo, né? Inclusive no que já tem azeite, aí você coloca de novo. E aí você incrementa tanto que aquilo realmente fica calórico. Claro que a gente, não é só caloria que a gente fica olhando, a gente tem que olhar a parte nutricional. Mas só olhar a parte nutricional e não olhar caloria, a gente também pode engordar mesmo assim, exatamente. Entendi. Então você está chamando a atenção para algumas pegadinhas que são nítidas e bem claras mesmo. Não, gente, isso é... Ai, doutora, me enxergo nessas coisas que você está falando, porque às vezes eu estou almoçando com alguém e tal, e aí a salada vem com... Você está num restaurante, vem um monte de coisa, né? Aí vem 5 borratinhas, né? Que é a mussarela de búfala. Aí eu sempre como 1h30. Aí ficam as outras, eu peço para guardar e levo para minha casa, porque eu não desperdiço nada nessa vida. E me perguntam por quê? Eu falo, não, porque se eu passar, já passou já passou. Não precisa comer tudo toda hora. Tô dando um exemplo, tá? É engraçado, e até então com coisas que aparentemente são saudáveis e pouco calóricas, tem pegadinha. O saudável não quer dizer liberado. Né, gente? Experimenta comer muito abacate com muita castanha, muito azeite. São super saudáveis, mas são calóricos. Então também não quer dizer que é totalmente liberado. Então é um padrão sofisticado, mas eu achei interessante como você colocou. Tem mais, olha o padrão também, alcoolismo, que era o que a doutora estava me falando antes do programa começar, que a gente estava... É sempre a minha discussão, né? O quanto que a gente pode ali durante a semana, que eu gosto do meu vinhozinho e tal. E a doutora comentou que, então, às vezes as pessoas não se dão conta do quanto estão ingerindo. Não tem nem noção da caloria de matar, enfim, da quantidade. E às vezes chegam no consultório falando, doutora Paula, eu não como quase nada, eu como muito pouco. Não sei por que eu não emagreço, por que eu estou engordando. Quando eu vou analisar esse diário alimentar, realmente tem mais caloria de bebida alcoólica do que da comida em geral. E como é uma bebida, como é líquido, tem gente que não entende que líquido também tem caloria, que líquido também engorda. Sem dúvida. Então, esse padrão, e eu vejo muito esse padrão de final de semana, o paciente chega, Paula, eu perdi 1 quilo durante a semana, segunda-feira eu estou 1,5 kg acima. Normalmente é por excesso de bebida alcoólica ou de petiscos, né, que a pessoa para de contabilizar por ser final de semana. Entendi. E por ser líquido, então... E por ser líquido, exatamente. Né? Enfim. Esses líquidos, até hoje, a gente tem visto muita obesidade infantil, né, Carol? Tem atendido muita criança e um dos maiores erros em casa são as bebidas adocicadas, então sucos em geral, que não são contabilizados como calóricos e às vezes têm a mesma caloria de um pratão de comida. Essa questão até do perfil infantil, acho que cabe uma pauta aqui no Você Bonita, se você quiser depois vir falar.
porque é uma discussão tão grande e eu acho que se torna até polêmico e difícil até para os pais decidirem até que ponto, então, para essa criança que já está acima do peso, a gente pode colocar um adoçante que ele é industrializado e não é natural, mas que a criança precisa emagrecer. Não é uma discussão, doutora, importante? É uma discussão, eu acho que assim, simplificando um pouco, nunca mais suco do que água, por exemplo. Ok. Né? Nunca mais bebidas adocicadas do que água. Não é que não pode, de vez em quando eu tenho filho, a gente dá. Sim. E tudo bem, mas não mais do que água. Não no lugar da água. Perfeito. Garrafinha ali da escola tem que ter a garrafinha de água, de né? água e não o suco de caixinha. Não o suco de caixinha, garrafinha com água. Vamos para mais um padrão para a gente responder perguntinhas do público emocional. Esse é o campeão? Eu fiz uma enquete aqui, tá todo mundo com padrão emocional. Todo mundo aqui é do emocional. E é o que eu falo, uma emoção bem tratada, uma emoção identificada, normalmente ela não vira comida. Tá? Então a gente sempre tem que pensar, quando a gente está com esse padrão, tem barras de chocolate, a gente está comendo as barras de chocolate, mesmo depois de já ter se alimentado, não sendo uma comemoração, algo específico, né? Que tudo bem também comer quando você está afim, mas uma coisa meio aleatória, se não tem a ver com esse padrão emocional e que na verdade a gente está comendo nossas emoções e não a barra de chocolate. Nessa hora, além desse diário de descrever tudo que a gente come, eu sugiro que a pessoa tente identificar. Eu estava cansada antes de ter esse ataque emocional, tinha dormido mal. O que eu senti? Estava sentindo antes? Era tristeza? Normalmente a gente só sabe depois, né? Preocupação, ansiedade, tédio, frustração. Tentar nomear, porque uma emoção, quando ela está nomeada, identificada, fica mais fácil dela não virar comida. Lógico que isso é simples, é o primeiro passo. Muitas vezes precisa de terapia e de uma análise mais profunda. E treino, né? E treino. Talvez recair várias vezes, anotar várias vezes para entender o seu padrão. Muito legal, doutora, seu ponto de vista. Gostei bastante. Vamos colocar a perguntinha do público. Vamos. E aí, quem se identificou? Obrigada, Agda. Um beijo para você. A vontade de beliscar um doce no meio, final da tarde, pode ser a ausência de fibra alimentar no café da manhã e almoço, por exemplo? Pode, com certeza absoluta, né? Porque a fibra, ela dá saciedade e ela sinaliza o corpo que você está bem alimentado. Então, falta de fibra, falta de água, falta de nutrientes, então vitaminas e minerais, se a comida não é muito rica, pode sinalizar, numa hora que você está mais em jejum, a fome. É como se o corpo é muito inteligente, né, Carol? Ele sinaliza. Então, a falta de fibra pode sinalizar uma vontade. E aí, como você está ali acostumado com doce, vem a vontade de doce. Que você nem imagina que às vezes é o corpo pedindo alguma outra coisa que está faltando. Né? Não, normalmente fibras, nutrientes em geral, por isso que eu recomendo uma alimentação bem colorida e variada, e falta de água. A água também, né? Porque o centro da fome e da sede é muito próximo no cérebro. Então, às vezes ele sinaliza fome, mas o que ele está querendo dizer pra gente é que você está desidratado. Ainda mais agora com esse calor que a gente tá, né, passando. Nossa, os dias estão intensos. Tem mais perguntinha do público, olha lá. Acho que essa que acabou de entrar, agora sim. Lu, obrigada, um beijo. Tenho 51 anos, preciso de um docinho após o almoço. Às vezes, à noite também, após a janta. Com o que posso substituir? Esse preciso, né, Luciana, então é importante você pensar bem, será que precisa sempre ou não é um hábito, não é um comportamento automático que ela já está acostumada? Depois disso, o que eu sugiro? Tenta substituir por doces menos doces. Tá. Né? Porque assim, se a gente sempre comer, depois da refeição, um chocolate, todo dia, toda hora, o corpo vai pedir esse chocolate todo dia e toda hora, porque açúcar com gordura, o cérebro ama essa combinação. É verdade. Nosso cérebro foi feito para gostar disso. E mesmo que ele seja adoçado com adoçante, vai ter a caloria da gordura e aí o cérebro vai continuar pedindo fica gostoso. Fica gostoso, exatamente, é uma delícia, eu adoro, mas eu não como todo dia, porque eu sei que quanto mais eu comer isso, mais meu cérebro vai querer. Entendi. Alternar por doces menos doces. Quais opções, Carol? Eu sou apaixonada pela goiabada com queijo. Aí você tá falando em doce mesmo, né? Eu ia falar ameixa e morango, que são as que tem que ter lá em casa, porque a ameixa já pra mim é suficiente. Mas doce mesmo, não sei. Às vezes eu faço uns bolinhos de aveia com geleia. Ah, maracujá. Outro dia eu ensinei lá no meu Instagram. Esse é bom, viu? Vira uma mousse de maracujá. Iogurte com a polpa de maracujá e umas gotinhas de adoçante. Adoçante, boa. Fica delícia, Sim. Mata a vontade do doce. E aí vai enganando o cérebro, né? Entendi. E não é que não pode o doce, mas todos os dias,
pós-almoço, pós-jantar, no futuro pode trazer alguma consequência. Muito bom. Tem mais perguntinha pra gente fechar? Olha lá. Obrigada, Gustavo. Um beijo pra você. É verdade que a dieta cetogênica pode auxiliar no tratamento de pacientes com câncer? Gustavo, esse foi um assunto super controverso. Qual que é a minha filosofia? A dieta que é boa para o diabetes, que é boa para o coração, é boa para o câncer. E normalmente é uma dieta caseira, com poucos industrializados, não necessariamente precisa ser a cetogênica. Tem alguns estudos com dieta cetogênica e epilepsia e alguns tumores cerebrais, isso a gente tem tido essa tendência, mas é difícil para mim dizer que pacientes com câncer devem fazer a dieta cetogênica, que a dieta cetogênica reduz o risco de câncer ou de recidiva. Não, a gente não tem esse dado, eu nem posso falar isso. A melhor dieta, primeiro que é aquela que a gente consegue seguir, a cetogênica é muito difícil de seguir a longo prazo. Difícil. Ela pode ser uma estratégia pontual, mas é difícil de seguir. Para pacientes com câncer, o que eu recomendo? Uma dieta caseira, de comida de verdade, com proteínas magras, carboidratos integrais, bem colorida. Mais assim, até da do que feira mesmo, né? Comida... Mais até do que a cetogênica, sabe, Carol? Tem alguns estudos mostrando, claro, a importância de tirar os refinados, o açúcar. Sim. Mas não necessariamente precisa ser ao ponto de fazer uma cetogênica. Entendi. Entendeu? De ficar ali, de entrar em cetose, enfim, viver em cetose. É uma estratégia, sim, pontual, mas não, pacientes com câncer não necessariamente precisam seguir essa estratégia. Entendi. Até porque existem bons carboidratos e naturais, né? Então a Exatamente. batata é natural, tipo a mandioquinha é natural, a abóbora. Beterraba, né? Não precisa comer as fontes de carbo industrializadas, é nesse sentido. Isso, exatamente. Mas não necessariamente precisa entrar em cetose, porque para entrar em cetose, muitas vezes a gente tem que tirar até esses carboidratos bons. E olha só, eu tenho que encerrar, mas isso é uma coisa interessante. O organismo, ele entra num estresse quando ele está em cetose. Sim. E a questão que você comentou da epilepsia, a gente já fez essa pauta, né? Sempre no Dia de Alerta a gente traz o assunto. É por uma outra questão, não é pela questão do carboidrato em si, né, doutora? É uma outra questão médica. E são médica, tipos né? de epilepsias muito raros, né? Então, normalmente até em crianças, com quadros refratários. É só para a gente não generalizar. Perfeito, doutora. Você sempre perfeita nas suas colocações. Sou fã da doutora Paula Pires, por isso que ela está sempre aqui. Próxima pauta, se Glaucia topar, a gente fala também das crianças, que eu acho que é muito importante. Quantos pais, quantas mães estão aí do outro lado, a gente tem essa preocupação, né? Vai lá no Instagram para segui-la, endocrinologista, @doutora, abreviado, Paula Pires, tudo junto, lá no Insta, @doutora, abreviado, Paula Pires, tudo junto, você encontra o trabalho dela. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Tem toda a nossa admiração.